Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians programa retorno de Yuri Alberto aos treinos com o elenco e aguarda exame para liberá-lo. E Bakayoko e El Shaarawy no Corinthians, vamos acompanhar aí as últimas informações. Segue para o Parque São Jorge, onde está o Baségio com a negociação de saída do meio-campista André. Qual é o clube interessado por ele? Vamos lá, Michele. O Corinthians negocia a venda do volante André com o Nottingham Forest da Inglaterra. Ao longo do dia, nós apuramos que o Corinthians, de fato, recebeu uma proposta do clube inglês pelo jogador formado nas categorias de base e enviou uma contraproposta. O Corinthians visa aumentar os valores, não ficou satisfeito com os valores iniciais apresentados pelos ingleses, não nos abriram os valores, mas, de acordo com a mídia inglesa, o Nottingham Forest estaria disposto a pagar 13 milhões de libras ao Corinthians para ter André, o equivalente a 95 milhões de reais. A gente lembra que meses atrás o Corinthians recusou uma proposta do Milan da Itália por André, uma proposta que poderia chegar até 17 milhões de euros, que na cotação da época equivalia a 104 milhões de reais. Ou seja, a proposta inicial do Nottingham Forest envolve valores inferiores aos valores envolvidos na proposta apresentada pelo Milan na ocasião. Mas o técnico Dorival Júnior, então comandante corintiano, bateu o pé, convenceu a diretoria de que se mantivesse André no elenco, ele poderia valer muito mais e o Corinthians poderia lucrar um valor maior posteriormente. Um detalhe, a janela de transferências do futebol inglês fecha no dia 1 de setembro, na próxima semana. Então a diretoria corintiana, os agentes do André e também o Nottingham Forest precisam correr para concretizar essa transferência a tempo de ele se transferir e acabar não perdendo o bonde, porque esse dinheiro é de fato muito importante para o Corinthians, viu, Michele? De fato, Baségio. Então, veja, Garrafa, as informações que o Baségio traz para a gente aqui no Gazeta Esportiva, um valor de 13 milhões de libras, que daria 95 milhões de reais, e agora sim estão desesperados para vender o André, porque precisa muito do dinheiro. Tem que vender, não tem? Tem que vender. O Corinthians precisa vender jogadores para tentar amenizar a dívida que tem. Porém, a questão que fica é como será essa forma de pagamento. Lá atrás, muito se questionou a forma que o Milan iria pagar ao Corinthians, Milan. Seria situação de 3 anos, né? E pelo que disse o Marcelo Basségio, de repente, atingindo algumas metas, este valor desta venda que pode se concretizar agora pode superar a venda do Milan. De qualquer forma, o André, desde aquela proposta, quando estava no bom momento, de lá para cá, ele entrou em baixa, Milan. Acabou se contundindo, teve aquele problema da expulsão, quando ele colocou a mão nas partes baixas, não é? Então, ele está em baixa. E o Corinthians, com a corda no pescoço, não tinha outra alternativa a não ser vender o jogador. E claro que é um problema, sim, para o Fernando Diniz. E não tem jeito, né, Garrafa, Michele, de disputar com a moeda estrangeira, né? A libra esterlina, o euro, o dólar, que seja. Acho que o Corinthians, como está precisando de dinheiro, teria que vender mesmo. O André é um bom jogador e o estilo dele é estilo de jogador europeu. Então acho que ele vai se dar bem lá. Agora, não sei se ele vai se dar bem nesse time que ele vai, né, Michele? Porque é o 15º colocado na Premier League esse time. É um time pequeno. Eu também acho. É um time pequeno, mas quer assim, o fato dele estar na Europa, isso não dá a ele mais visibilidade? O que eu estou dizendo, o Danilo, que é o Danilo, joga muito mais que o André. Opa! Tudo bem que ele machucou lá, tá? Ele não ficou. E nem foi recontratado por um time da Premier League. Claro que o André é um outro estilo de jogador, tá? O Scarpa também, né? Foi pra lá. Scarpa foi, voltou, bateu e voltou. Quer dizer, então, você vai para um time pequeno, 15º colocado no campeonato, é um time que só vai levar chocolate lá na Premier League, dificilmente ele vai se destacar. O João Gomes, lá, o volante do Flamengo, joga muita bola. O João Gomes ficou 3 anos no time pequeno, mas ele se destacou. Depois, agora que ele foi transferido. São exceções, exatamente. Esse time aí é o do Carlos Miguel. É aquele que ele saiu do Corinthians para ir para lá. Foi para lá conhecer, né? Foi para lá conhecer, acho que jogou uma partida. Levou dali e voltou para o Palmeiras. Então, será que de repente também não é uma ponte pro André depois ir para outro clube brasileiro? Não é o caso. Veio a proposta, né? Veio a proposta. Exatamente. O Corinthians está precisando. O jogador, ele tinha ficado
balançou realmente quando chegou a proposta do Milan, e aí o negócio, por tudo que está colocado... mas entre Milan tudo que tá, e esse mas time... por tudo que está colocado à mesa nesse momento, o melhor liberar o André, não tem jeito. Não, Michel, outra coisa, né? Todo jogador jovem brasileiro, ele já pensa em ir embora para a Europa. Mas para a Inglaterra, a Miller? mentalidade é essa, porque a Premier League hoje é o campeonato italiano do passado. Né? É o melhor campeonato da Europa, do mundo. Então todo jogador pensa, olha, eu quero sair daqui para Inglaterra. Infelizmente, fazer o quê? Mesmo sendo um time pequeno como esse Nottingham Forest aí. Vale assim, só fazer uma ressalva, aproveitar, estamos falando do Corinthians, mas se faz um elogio à melhor base do futebol brasileiro, que é a base do Palmeiras. O Palmeiras tem vendido jogador para o City, vendido jogador para o Real Madrid, não é? E o Corinthians, com toda essa desorganização, e isso passa também pelas categorias de base, e mesmo desorganizada, acaba revelando bons jogadores, mas na hora de vender, o patamar é completamente diferente. Depois né? eu quero saber o impacto que a venda do André pode causar para a equipe do Corinthians. Vamos conferir a enquete de hoje, que está no ar no site Gazeta. Basejo, surgiram outros jogadores internacionais como opções para o Corinthians contratar? Como é que vai ficar sem o André no elenco? Pois é, Michele, você falou sobre os impactos que a venda do André poderiam ter no clube, e um deles seria a possibilidade do Corinthians dar reforços ao treinador Fernando Diniz. Porque, por exemplo, o Bakayoko e o El Shaarawy, dois jogadores que têm uma trajetória considerável no futebol europeu, foram oferecidos ao Corinthians nessa janela de transferências. O próprio diretor de futebol, Marcelo Paz, admitiu isso em entrevista, mas o Corinthians não pôde sequer abrir negociações por causa dos 3 transfer bans que possui. A ideia do Corinthians é vender André, arrecadar uma boa grana para poder, inclusive, quitar todas essas pendências. Primeiro, as pendências que o clube possui com o elenco, porque pagou um mês de direitos de imagem que estava atrasado, mas tem outro mês de direitos de imagem atrasado, além de premiações da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro. Pagando os jogadores comandados pelo técnico Fernando Diniz, aí sim a segunda prioridade é quitar esses 3 transfer bans para poder voltar a contratar. A gente lembra que o Memphis Depay renovou o contrato com o Corinthians, mas não se enquadra numa contratação, já que já era atleta do Timão. Trata-se apenas de uma extensão de vínculo, por isso o Corinthians pôde contar com o Memphis Depay nesta segunda metade da temporada. Mas esse é um caso único. Se o técnico Fernando Diniz quiser ter novidades à sua disposição, o Corinthians precisará quitar essas pendências, Michele. Bom, então, que impacto a venda do André vai gerar para o elenco do Corinthians? Supondo que ainda não venha, né, um atleta, a gente não sabe quem vem, quando vem, tal. Olha, de início é uma grande perda, até porque ele era um titular absoluto do Diniz, né, Garrafa? Então, um bom jogador, passada larga, vindo de trás. E tendo em vista as competições, né, Miller? Exatamente. Pensando nas competições que tem pela frente. Sabe por que é uma grande perda? Porque o Corinthians não tem um elenco bom. É isso aí. Só por isso. Até porque o momento dele hoje não é bom. Exatamente. Então, ele está sendo negociado e ele não está em alta. Ele vem de uma contusão, está reencontrando o seu futebol, né? Agora, é claro que, como titular do Corinthians, o time não tem um elenco bom, a perda para o Diniz é grande. O impacto para o Diniz é para aquele André que surgiu. Sim. Aquele André faz muita falta. Com o Dorival. Aquele André faz falta. Porque estava jogando o fino da bola, chegando na área adversária, fazendo gols, né? Sabendo marcar. Aquele André faz falta. E depois que veio a proposta do Milan, parece que mexeu, o que é natural, né? Jogador jovem, a independência ele machucou, financeira. né? E aí machucou e ainda a proposta parece que realmente balançou o André e ele está em baixa. Então, hoje, se você for analisar, ele nem é considerado titular do Corinthians, também muito por causa da sua contusão. Mas, como disse o Miller, um elenco curtíssimo, você não pode abrir mão de... Procurando o hotel perfeito? Na Decolar, você... Qualquer jogador desse faz falta. A gente vai falar mais do André daqui a pouquinho, mas olha só, é o Alan, né? Alan, que é do Palmeiras, que vai sair também. Quem vai fazer mais falta? O André no Corinthians ou o Alan no Palmeiras? Os dois. Mas alguém tem que fazer mais falta. Não, o Alan não vai fazer muita falta porque o Palmeiras tem peça de reposição. Tem. Coloca o Arias ali, o Arias joga pela direita, como jogava no Fluminense. Tem o Fifiance já. Exatamente. Bom, depois o Garrafa responde pra mim, porque tem má notícia pro Palmeiras.
A gente volta a falar sobre o André, do Corinthians, tema do dia. Based, como é que vai ficar o elenco do Timão se esse garoto sair? Pois é, Michele, a gente levantou alguns números do André desde que ele subiu ao profissional, ele que teve uma ascensão meteórica. São 46 jogos pelo Corinthians, 19 vitórias, 16 empates e 11 derrotas. Já marcou 7 gols, deu 2 assistências, ele que se destacou na Copinha de 2024, quando venceu o torneio pela equipe sub-20 do Corinthians. Depois disso, alguns meses depois, subiu ao profissional. No ano seguinte, foi campeão da Copa do Brasil de 2025. Neste ano também faturou a Supercopa do Brasil. Esportivamente, já entregou um retorno ao Corinthians. Agora falta entregar esse retorno financeiro que a diretoria espera concretizar nesses próximos dias, vendendo o atleta ao Nottingham Forest. A gente também separou as opções que o técnico Fernando Diniz possui para a vaga de André, para a função de volante no time do Corinthians, e são 7 jogadores: Carrijo, Ranielli, Alan, Matheus Pereira, Charles, Alex Santana e o garoto Bahia. Pode-se discutir se a qualidade dessas opções são equivalentes à qualidade de André. Agora, em termos de quantidade, Fernando Diniz não deve ter muitos problemas para preencher a lacuna que André poderá deixar caso se transfira realmente ao Nottingham Forest da Inglaterra, viu, Michele? Tá certo. Então o Baségio trouxe algumas opções que poderiam ficar no lugar do André, no caso dessa transação se confirmar, do atleta, do volante para o Nottingham Forest por 95 milhões de reais. Olha aí as opções, ó. Quem é melhor aí, Miller e Garrafa, para o lugar dele? Carrilho, Ranielli, Alan... Não, o Ranielli não conta porque ele já é titular. Já é, verdade. Exatamente. Então, eu acho assim, que para mim, de início, o Carrillo tem que jogar, porque ele joga muita bola. Eu gosto muito dele. É um pouco mais lento, mas só que ele cadencia, a bola não queima. Depende da semana dele, como é que tá, de eventos, entendeu, Miller? Se ele não ouvir muito merengue, aí ele vai pro jogo, entendeu? Se gosta de uma moda de viola que eu vou falar, hein? Agora abriu, se eu fosse o Diniz... Ó, tem Charles, então, tem Alex Santana... Se eu fosse o Diniz, eu daria uma chance pro Alex Santana. Acho que o Alex Santana se encaixaria bem ali, porque ele chega bem na frente, ele é mais dinâmico que o Carrillo, mas o Carrillo... Desse pessoal que ficou aí, ele é mais jogador. Como o Miller disse, o Alex Santana, e a gente não acompanha mais treinamento, né? E os repórteres também. Jogo, né, Gafa? Mas a gente não acompanha, não sabe o que está acontecendo, porque é um jogador que já demonstrou qualidade. Eu gosto dele. Só que a gente não sabe no dia a dia o que está acontecendo, porque ele não teve... inclusive, acho que foi com o Dorival que ele estava afastado, né? Não, com todos os treinadores que passaram lá, não colocou ele para jogar. Depois foi reintegrado com o Dorival, acho que ele foi reintegrado com o Dorival, e não foi tão aproveitado. A reintegração dele foi o Diniz, né? E não está sendo tão aproveitado. Não está sendo aproveitado também com o Diniz. Agora, situação complicada, mas o Diniz sabia que ele falou, lembra quando abriu a janela? Ele falou assim, ó, a gente comentava Yuri Alberto, o Bidon e o André. E ele falou, desses 3, no máximo eu perco 1. Então o Diniz já estava meio que contando que perderia 1, perdeu o André. Então, eu acho que dos 3, hoje, se você tivesse... A perda mais significativa seria do Yuri Alberto. Yuri Alberto e Bidon. E o Memphis também renovou, então. Não, sem o Yuri ali... Então, assim, mas dos 3, aquele que você poderia abrir mão se tivesse que escolher um, seria o André também, não seria? Não, pra vender o André. É isso, né? Porque ali tem um monte de volante ali, mas eu acho que esses dois, Carrillo e Alex Santana, pra vaga do... O Alex Santana não perdeu espaço com o próprio Diniz? Não, ele não tá jogando. Então. Ou seja, tá sem ritmo de jogo. Agora, quem tá na frente dele... Aliás, né, quem tá na frente dele é o Carrillo. O Carrillo, pra mim, joga muita bola, como eu tô te falando. Tem que ficar pilhando ele pra ele acelerar seu jogo. Se ele acelera o jogo, ele arrebenta. O Carrillo é inteligente, é um jogador de qualidade. Ele é jogador diferente, Michele. Apesar da idade, ele é jogador diferente. Só que fisicamente ele já não está naquele patamar e ele parece que, segundo informações, também não se ajuda muito. Mas que ele é um jogador diferente e é o cara, eu acho que o Miller está coberto de razão. Silvestre está na tela para atualizar as notícias referentes ao atacante Alan. O Marcelo Paes revelou em entrevista ao Metrópolis que o Corinthians ele teve 2 jogadores oferecidos, o Bakayoko, volante francês, e o italiano El Shaarawy. Lembra dele? Né? O El Shaarawy tem 33 anos, o Bakayoko, volante, 32. Ele disse que o Corinthians não pôde contratar os jogadores, vou até abrir aspas aqui para ele, né?
em relação aos jogadores. Foi algo que aconteceu, mas a gente não poderia contratar naquele momento, até pelo transfer ban. Mas o Bakayoko e o El-Shaarawy foram oferecidos ao Corinthians, 2 grandes jogadores de impacto mundial. Tiveram mais, mas eu vou manter só os 2 aqui, porque a gente só podia negociar ali internamente, devido ao transfer ban e a prioridade de pagar o salário dos jogadores, tá? Enfim, foram oferecidos. O Bakayoko, eu já havia até trazido a informação para vocês, né? É legal ver essa confirmação. E um deles ainda tem chances, é o Bakayoko, tá? Porque existe uma relação muito boa do Corinthians com os representantes do Bakayoko. E após, né, o Marcelo Paes até revelar, né, o que aconteceu lá atrás, desperta o interesse ainda do jogador em vestir a camisa do Corinthians, tá? O Bakayoko, ele tem interesse em jogar no futebol brasileiro, voltar a jogar, e o futebol brasileiro para ele vê com bons olhos, e o Corinthians mais ainda, até pelo efeito Memphis, né? O Lingard também veio parar aqui, mas principalmente pelo efeito Memphis. Então, um jogador que já quando foi oferecido lá atrás, estava muito afim de jogar no Corinthians, e seria um jogador mais barato, nada de valores nível Memphis. Seria um valor mais ligado, valores mais próximos ao Lingard, tá? Então, existe a oportunidade. Se o Corinthians pagar os transfer bans, a negociação com o Bakayoko pode ser retomada, tá? Essa sim, do El-Shaarawy eu não tenho nenhuma informação, mas o do Bakayoko eu tenho informação que pode ser retomada sim, até pelo alto desejo do jogador em vestir a camisa do Corinthians, isso já vem lá de trás, enfim, e o Corinthians também, né, se precisar de volantes ali com a possível saída do André, as coisas podem tudo se encaixar. Aí tem que encaixar o quê? A venda do André e o Corinthians, né, se livrar dos transfer bans. Encaixou isso daí, a chance é grande das negociações serem retomadas, tá bom? Lembrando que é um jogador também já conhecido, de 32 anos, né? Estreou como profissional pelo Rennes da França, viveu o auge da carreira no Mônaco, atuando ali ao lado do Mbappé, vocês lembram bem, né? Tá livre no mercado, também defendeu as cores do Chelsea, do Milan, do Napoli, do Loriente, e na última temporada atuou pelo PAOK, não atua faz 8 meses, aliás. Enfim, para contratar também um jogador desse nível, tem que ser só nessas condições, de um atleta que não atua há muito tempo. Então tá aí a informação na temperatura certa para você. Em reta final de recuperação de uma lesão na coxa direita, Yuri Alberto pode voltar a treinar com os demais jogadores do elenco já nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. O atacante realizou testes em campo no último domingo e nesta terça-feira não sentiu nenhum desconforto. Nesta quarta, o camisa 9 fará um ultrassom para verificar se a lesão está totalmente cicatrizada ou se ainda há alguma alteração. A tendência é que o exame não aponte problemas e Yuri seja liberado para trabalhar em campo com Fernando Diniz. O clube trabalha para ter o jogador à disposição para o clássico contra o Santos no domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita na partida contra o Atlético, no último dia 30. Ele sentiu problema em uma arrancada e deixou o gramado de maca e chorando copiosamente. O atacante é o artilheiro da equipe na temporada, com 8 gols em 33 jogos disputados. E o Corinthians está negociando a venda do meio-campista André ao Nottingham Forest da Inglaterra. O Corinthians e o clube inglês têm conversado e trocado propostas para chegar a um acordo pelo jogador de 20 anos, formado nas categorias de base. Ainda não houve uma formalização. A negociação seria por 13,6 milhões de libras, em torno de 95 milhões na cotação atual. Embora não confirme o valor, o Corinthians negocia uma proposta na casa dos 15 milhões de libras, 105 milhões. O clube tem 70% dos direitos econômicos do jogador.